Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Parte 6, artigos 48 ao 62. Capítulo 3. Da construção de edificação em condomínio. Seção 1. Da construção em geral. Artigo 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta lei, poderá ser contratada sob o regime de empreitada, ou de administração conforme, adiante definidos e poderá estar incluída no contrato com o incorporador, vetado, ou ser contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor. Parágrafo 1º. O projeto e o memorial descritivo das edificações farão parte integrante e complementar do contrato. Parágrafo 2º. Do contrato, deverá constar a prazo da entrega das obras, e as condições e formas de sua eventual prorrogação. Artigo 49. Os contratantes da construção, inclusive no caso do artigo 43, para tratar de seus interesses, com relação a ela, poderão reunir-se em assembleia, cujas deliberações, desde que aprovadas por maioria simples dos votos presentes, serão válidas e obrigatórias para todos eles salvo, no que afetar ao direito de propriedade previsto na legislação. Parágrafo 1º. As assembleias serão convocadas, pelo menos, por 1/3 dos votos dos contratantes pelo incorporador, ou pelo construtor, com menção expressa do assunto a tratar, sendo admitido comparecimento de procurador bastante. Parágrafo 2º. A convocação da Assembleia será feita por carta registrada ou protocolo, com antecedência mínima de 5 dias para a primeira convocação, e mais 3 dias para a segunda, podendo ambas as convocações ser feitas no mesmo aviso. Parágrafo 3º. A Assembleia instalar-se-á, no mínimo, com metade dos contratantes, em primeira convocação, e com qualquer número, em segunda, sendo, porém, obrigatória a presença, em qualquer caso do incorporador, ou do construtor, quando convocantes, e pelo menos, com metade dos contratantes que a tenham convocado, se for o caso. Parágrafo 4º. Na Assembleia, os votos dos contratantes serão proporcionais às respectivas frações ideais de terreno. Artigo 50. Será designada no contrato de construção ou eleita em Assembleia Geral, uma comissão de representantes composta de 3 membros, pelo menos, escolhidos entre os adquirentes, para representá-los perante o construtor, ou, no caso do artigo 43, ao incorporador, em tudo o que interessar ao bom andamento da incorporação, e, em especial, perante terceiros, para praticar os atos resultantes da aplicação dos artigos 31-A a 31-F. Parágrafo 1º. Uma vez eleita a comissão, cuja constituição se comprovará com a ata da Assembleia, devidamente inscrita no registro de títulos e documentos, esta ficará de pleno direito investida dos poderes necessários, para exercer todas as atribuições, e praticar todos os atos que esta lei, e o contrato de construção lhe deferirem, sem necessidade de instrumento especial outorgado pelos contratantes, ou se for caso, pelos que se subrogarem nos direitos e obrigações destes. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral poderá, pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, alterar a composição da comissão de representantes, e revogar qualquer de suas decisões, ressalvados os direitos de terceiros quanto aos efeitos já produzidos. Parágrafo 3º. Respeitados os limites constantes desta lei, o contrato poderá discriminar as atribuições da comissão, e deverá dispor sobre os mandatos de seus membros, sua destituição e a forma de preenchimento das vagas eventuais, sendo lícita a estipulação, de que o mandato conferido a qualquer membro, no caso de subrogação de seu contrato a terceiros, se tenha por transferido, de pleno direito, ao subrogatário, salvo se este não o aceitar. Parágrafo 4º. Nas incorporações em que o número de contratantes de unidades for igual ou inferior a 3, a totalidade deles exercerá, em conjunto as atribuições que esta lei confere à comissão, aplicando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos anteriores. Artigo 51. Nos contratos de construção, seja qual for seu regime, deverá constar expressamente a quem caberão as despesas com ligações de serviços públicos, devidas ao poder público, bem como as despesas indispensáveis à instalação, funcionamento e regulamentação do condomínio.
Parágrafo único. Quando o serviço público for explorado mediante concessão, os contratos de construção deverão também especificar a quem caberão as despesas com as ligações que incumbam às concessionárias no caso de não estarem elas obrigadas a fazê-las, ou, em o estando, se a isto se recusarem ou alegarem impossibilidade. Artigo 52. Cada contratante da construção só será emitido na posse de sua unidade se estiver em dia com as obrigações assumidas, inclusive as relativas à construção, exercendo o construtor e o condomínio até então o direito de retenção sobre a respectiva unidade. No caso do artigo 43, este direito será exercido pelo incorporador. Artigo 53. O Poder Executivo, através do Banco Nacional da Habitação, promoverá a celebração de contratos com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, no sentido de que esta, tendo em vista o disposto na Lei nº 4.150, de novembro de 1962, prepare, no prazo máximo de 120 dias, normas que estabeleçam, para cada tipo de prédio que padronizar. Inciso 1. Critérios e normas para cálculo de custos unitários de construção, para uso dos sindicatos, na forma do artigo 54. Inciso 2. Critérios e normas para execução de orçamentos de custo de construção, para fins de disposto no artigo 59. Inciso 3. Critérios e normas para avaliação de custo global de obra, para fins da alínea H, do artigo 32. Inciso 4. Modelo de memorial descritivo dos acabamentos de edificação, para fins do disposto no artigo 32. Inciso 5. Critério para entrosamento entre o cronograma das obras e o pagamento das prestações, que poderá ser introduzido nos contratos de incorporação, inclusive para o efeito de aplicação do disposto no parágrafo 2º do artigo 48. Parágrafo 1º. O número de tipos padronizados deverá ser reduzido, e na fixação se atenderá primordialmente a. O número de pavimentos, e a existência de pavimentos especiais, subsolo, pilotis, etc. B. O padrão da construção, baixo, normal, alto, tendo em conta as condições de acabamento, a qualidade dos materiais empregados, os equipamentos, o número de elevadores, e as inovações de conforto. C. As áreas de construção. Parágrafo 2º. Para custear o serviço a ser feito pela ABNT, definido neste artigo, fica autorizado o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de 10 milhões de cruzeiros, em favor do Banco Nacional de Habitação, vinculado a este fim, podendo o banco adiantar a importância à ABNT, se necessário. Parágrafo 3º. No contrato a ser celebrado com a ABNT, estipular-se a atualização periódica das normas previstas neste artigo, mediante remuneração razoável. Artigo 54. Os sindicatos estaduais da indústria da construção civil ficam obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 5 de cada mês, os custos unitários de construção a serem adotados nas respectivas regiões jurisdicionais, calculados com observância dos critérios e normas, a que se refere o inciso 1, do artigo anterior. Parágrafo 1º. O sindicato estadual que deixar de cumprir a obrigação prevista neste artigo, deixará de receber dos cofres públicos, enquanto perdurar a omissão, qualquer subvenção ou auxílio que pleiteie, ou a que tenha direito. Parágrafo 2º. Na ocorrência de omissão de sindicato estadual, o construtor usará os índices fixados por outro sindicato estadual, em cuja região os custos de construção mais lhe pareçam aproximados dos da sua. Parágrafo 3º. Os orçamentos ou estimativas baseados nos custos unitários, a que se refere este artigo, só poderão ser considerados atualizados, em certo mês, para os efeitos desta lei, se baseados em custos unitários relativos ao próprio mês, ou a um dos 2 meses anteriores. Seção 2. Da construção por empreitada. Artigo 55. Nas incorporações em que a construção seja feita pelo regime de empreitada, esta poderá ser a preço fixo, ou a preço reajustável por índices previamente determinados. Parágrafo 1º. Na empreitada, a preço fixo, o preço da construção será irreajustável, independentemente das variações que sofrer o custo efetivo das obras e qualquer que sejam suas causas. Parágrafo 2º.
Na empreitada, a preço reajustável, o preço fixado no contrato será reajustado na forma e nas épocas nele expressamente previstas, em função da variação dos índices adotados, também previstos obrigatoriamente no contrato. Parágrafo 3º. Nos contratos de construção por empreitada, a Comissão de Representantes fiscalizará o andamento da obra e a obediência ao projeto e às especificações, exercendo as demais obrigações inerentes à sua função representativa dos contratantes e fiscalizadora da construção. Parágrafo 4º. Nos contratos de construção fixados sob regime de empreitada reajustável, a Comissão de Representantes fiscalizará também o cálculo do reajustamento. Parágrafo 5º. No contrato, deverá ser mencionado o montante do orçamento atualizado da obra, calculado de acordo com as normas do inciso 3, do artigo 53, com base nos custos unitários referidos no artigo 54, quando o preço estipulado for inferior ao mesmo. Parágrafo 6º. Na forma de expressa referência, os contratos de empreitada entendem-se como sendo a preço fixo. Artigo 56. Em toda publicidade ou propaganda escrita, destinada a promover a venda de incorporação com construção pelo regime de empreitada reajustável, em que conste preço, serão discriminados explicitamente o preço da fração ideal do terreno e o preço da construção, com indicação expressa da reajustabilidade. Parágrafo 1º. As mesmas indicações deverão constar em todos os papéis utilizados para a realização da incorporação, tais como cartas, propostas, escrituras, contratos e documentos semelhantes. Parágrafo 2º. Esta exigência será dispensada nos anúncios classificados dos jornais. Artigo 57. Ao construtor que contratar, por empreitada a preço fixo, uma obra de incorporação, aplicar-se-á, no que couber o disposto nos itens 2, 3, 4, vetado, e 6, do artigo 43. Seção 3. Da construção por administração. Artigo 58. Nas incorporações em que a construção for contratada pelo regime de administração, também chamado a preço de custo, será de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo integral de obra, observadas as seguintes disposições. Inciso 1. Todas as faturas, duplicatas, recibos e quaisquer documentos referentes às transações ou aquisições para construção, serão emitidos em nome do condomínio dos contratantes da construção. Inciso 2. Todas as contribuições dos condôminos para qualquer fim relacionado com a construção serão depositadas em contas abertas em nome do condomínio dos contratantes em estabelecimentos bancários, as quais serão movimentadas pela forma que for fixada no contrato. Artigo 59. No regime de construção por administração, será obrigatório constar do respectivo contrato o montante do orçamento do custo da obra, elaborado com estrita observância dos critérios e normas referidos no inciso 2, do artigo 53, e a data em que se iniciará efetivamente a obra. Parágrafo 1º. Nos contratos lavrados até o término das fundações, este montante não poderá ser inferior ao da estimativa atualizada, a que se refere o parágrafo 3º, do artigo 54. Parágrafo 2º. Nos contratos celebrados após o término das fundações, este montante não poderá ser inferior à última revisão efetivada na forma do artigo seguinte. Parágrafo 3º. As transferências e sub-rogações do contrato, em qualquer fase da obra, aplicar-se ao disposto neste artigo. Artigo 60. As revisões da estimativa de custo da obra serão efetuadas, pelo menos semestralmente, em comum entre a Comissão de Representantes e o construtor. O contrato poderá estipular que, em função das necessidades da obra, sejam alteráveis os esquemas de contribuições quanto ao total, ao número, ao valor e à distribuição no tempo das prestações. Parágrafo único. Em caso de majoração de prestações, o novo esquema deverá ser comunicado aos contratantes, com antecedência mínima de 45 dias da data em que deverão ser efetuados os depósitos das primeiras prestações alteradas. Artigo 61. A Comissão de Representantes terá poderes para, em nome de todos os contratantes, e na forma prevista no contrato,
A. Examinar os balancetes organizados pelos construtores, dos recebimentos e despesas do condomínio dos contratantes, aprová-los ou impugná-los, examinando a documentação respectiva. B. Fiscalizar concorrências relativas às compras dos materiais necessários à obra, ou aos serviços a ela pertinentes. C. Contratar, em nome do condomínio, com qualquer condômino, modificações por ele solicitadas em sua respectiva unidade, a serem administradas pelo construtor, desde que não prejudiquem unidade de outro condômino, e não estejam em desacordo com o parecer técnico do construtor. D. Fiscalizar a arrecadação das contribuições destinadas à construção. E exercer as demais obrigações inerentes à sua função representativa dos contratantes e fiscalizadora da construção, e praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular do condomínio. Artigo 62. Em toda publicidade ou propaganda escrita destinada a promover a venda de incorporação com construção pelo regime de administração em que conste preço, serão discriminados explicitamente o preço da fração ideal de terreno e o montante do orçamento atualizado do custo da construção, na forma dos artigos 59 e 60, com a indicação do mês a que se refere o dito orçamento e do tipo padronizado a que se vincule o mesmo. Parágrafo 1º. As mesmas indicações deverão constar em todos os papéis utilizados para a realização da incorporação, tais como cartas, propostas, escrituras, contratos e documentos semelhantes. Parágrafo 2º. Esta exigência será dispensada nos anúncios classificados dos jornais.